Quem vai bater um papo comigo é a Roberta. Roberta Sá, que é enfermeira e vai trazer alguns alertas para a gente sobre acidentes domésticos envolvendo as nossas crianças nas férias. E ela vai trazer algumas dicas bem interessantes para a gente ter alguns cuidados e como evitar que esses acidentes possam acontecer. E aí a gente chama a atenção para dentro da nossa casa, né? Para dentro dos nossos cômodos. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Vanessa. Seja bem-vinda ao nosso programa, para a gente bater esse papo. Agora há pouco a gente estava com um psicólogo, conversando justamente sobre essa questão do sono. O quanto o sono, de uma certa forma, pode influenciar um bom sono ou um mau sono, né? Porque até isso tira aquela atenção daquelas crianças que ali estão, dependendo do que elas estão no dia a dia utilizando, ou ao mesmo tempo a desatenção até de um adulto ali, de um cuidador, de uma pessoa que está ali cuidando daquela criança e que às vezes não presta atenção, porque ela não está na escola, ela está dentro de casa, né? Dentro de casa. Nas férias aumenta, né, o número de crianças em casa ali, e elas passam a explorar mais o ambiente, né? Verdade, passam mais tempo em casa, né? E aí a gente chama atenção para os cômodos, né? Quais são os cômodos de uma casa ou de um apartamento que pode, de uma certa forma, causar, assim, mais preocupação para os menores? Então, vamos usar a cozinha, né? A cozinha é sempre mais preocupante, porque a cozinha ali tem facas, tem o fogão, né? Nós precisamos ter maior atenção, principalmente no preparo, durante o preparo de alimentos, porque nós temos ali um fogão quente, né? Então, a dica que eu dou é, durante o preparo de alimentos, não deixar crianças na cozinha, não deixar cabos de panela para fora do fogão, sempre deixar cabos de panela para dentro do fogão, se possível, usar a boca do fogão de trás, não deixar crianças, sempre deixar facas, tesouras guardadas altas e trancadas, porque criança mexe, né? Vidros deixar sempre altos, porque a criança pode mexer, derrubar, se cortar. Durante o preparo dos alimentos, o forno, a criança pode entrar, colocar a mãozinha no forno, se queimar. Então, assim, a cozinha é sempre o lugar mais perigoso. E na cozinha que a gente tem os produtos químicos, né? Que as mães guardam, né? E as crianças podem ingerir aqueles produtos químicos. Então, se por acaso uma criança vier a ingerir um produto químico, é importante não provocar o vômito, você guardar aquela embalagem e levar até o hospital para saber o que de fato aquela criança engoliu, certo? Ingeriu. Então, assim, cozinha não é lugar de criança. Muito bom. A gente tem algumas imagens de algumas situações. E aí o que chama bastante atenção é que quem vai ficar com essa criança em casa, que no caso é esse cuidador, essa babá que vai estar ali, ou até mesmo a mãe, não se descuidar. Olha, a gente pensa que essas crianças não fazem isso, mas elas fazem, né? Fazem. Então, assim, fios que estão ali perto. Fios, sempre prestar atenção nesses fios, né, se estão desencapados. Hoje nós temos as tampinhas das tomadas, que são bem baratinhas, você pode estar adquirindo essas tampinhas, colocar nas tomadas, não é? E outra coisa, Vanusa, quem está cuidando de criança, não ficar mexendo em telas, porque tira muita atenção. A gente estava agora há pouco falando sobre isso, né, Roberta, que o que parece que nos últimos tempos tem acontecido é que não só as crianças, como os adultos, eles têm ficado muito tempo na tela e isso, de uma certa forma, parece que compromete a atenção. A atenção total. Então, assim, 1 segundo, se você está cuidando de uma criança, não fica com o celular na mão, porque em 1 segundo a criança mexe na tomada, a criança mexe no fio, puxa, até uma toalha de uma mesa a criança pode puxar e derrubar tudo em cima dela. Então, assim, é 1 segundo. Maravilha. Aí a gente lembra das casas e vamos lembrar dos apartamentos, principalmente quem mora em outros andares, né? Telas de proteção nas janelas e fazer a manutenção sempre. Quem mora em apartamento não pode deixar de ter telas de proteção e também fazer a manutenção sempre. Sabe uma coisa que às vezes a gente não vê ninguém comentando e que de uma certa forma passa despercebido? É a pessoa deixar um ferro elétrico em qualquer lugar, achando que aquela criança não vai usar da inteligência. As crianças são muito inteligentes. Muito inteligentes. Chapinhas, elas mexem também em chapinhas de cabelo das mães. Então, tudo isso que leva a criança a querer imitar, puxar, colocar na tomada, deve ser bem guardado. Nessa época das férias, é interessante você dar uma olhada, porque assim, as férias já começou.
tem como a gente dizer que tem que ter um cuidado antes para observar as coisas que estão em casa. Já que começou as férias, aqueles objetos que você costuma colocar em alguns lugares que você acha lindo para receber os convidados, é hora de tirar nas férias? Hora de tirar. Agora é hora de adaptar a casa. Adaptar a casa para ficar tudo tranquilo para você e para sua criança. Adaptar a casa para que fique tudo tranquilo, né? E não ocorra nenhum acidente. Piscinas, que eu acho que quase todos os lugares hoje tem uma piscininha, cadeiras, olha, a gente pensa que não, mas uma cadeira de balanço para uma criança esperta. Crianças sobem tudo, então assim, é muita atenção. Piscina, gente, piscina é ter cerca na piscina. Se não tiver cerca, é aquela atenção, não deixar nem por um segundo uma criança sozinha perto de água, não só piscina, como baldes, bacias. A gente pensa que não, mas se você tiver 2 dedinhos de água numa bacia e a criança, porque ela tem a cabecinha, né, mais pesadinha do que o corpo, se ela vira naquela bacia, ela se desespera, ela não sabe desvirar daquela bacia. Então, se você tiver bacias, piscininhas infláveis, terminou de usar, tira aquela água e guarda aquela bacia. Nada de bacias, baldes com água em casa. Interessante você falar sobre bacias com balde, até com outros itens ali dentro. Isso. Pode ser até panos. Panos. Tem que ter muito cuidado, porque cuidado. assim, essa criança, se ela cai, ela pode ficar presa naquele balde, Pode ficar presa. E não conseguir voltar. Piscininhas infláveis, que às vezes a mãe está ali usando, né? Tirou, guardou. Interessante, que eu vou te dar vou te contar uma história. Eu acho bom esse bate-papo, essas conversas, que eu acabo contando as minhas histórias. Eu era bebezinha assim, caminhava e no quintal tinha um balde de cal. E que tinham colocado o cal dentro do baldezinho. E eu brincando, caí, fui botar a cabecinha e fiquei dentro do balde com cal. Meu irmãozinho foi que puxou minhas pernas e me tirou de dentro do balde. Então, assim, parece brincadeira, mas isso é sério. Acontece. Né? Então, assim, você pensa que o que é difícil de acontecer não acontece, vai acontecer, vai chamar bastante atenção. Produtos, como você falou, e não só os produtos de limpeza, mas até outros produtos como perfumes, óleos, que muitas vezes você deixa ali no quarto. Isso, e medicamentos também. Sim. As crianças veem ali docinho, né? Acabam ingerindo aquele medicamento. Então, medicamentos, perfumes, tudo isso deve ser bem guardado, trancados e bem alto para que elas não tenham acesso a esses medicamentos. Para aquela mamãe que trabalha muito, mas que vai deixar as pessoas ali cuidando dos bebês, vamos falar dos primeiros socorros. O que seria interessante não faltar dentro de uma casa? Então, primeiros socorros, né? Interessante que você tenha ali seus primeiros socorros, sua caixinha de primeiros socorros, né? Mas nós devemos saber que acontecer um acidente, quais são as medidas que você deve tomar, né? No caso de uma queimadura, muita gente acha que precisa passar ali uma manteiga, um café, né? Tem as receitas caseiras. Sim. Mas no caso de queimaduras é lavar com água fria, água corrente, colocar ali um paninho molhado e levar essa criança até uma emergência para saber se foi ali uma queimadura de 1º ou 2º grau. Sim. Né? Então, assim, nada de passar nada naquela queimadura. Numa grande queda, você vai observar se teve vômitos, né? Se a criança está sonolenta. E sim, nessas grandes quedas, você deve sim levar a criança para ser atendida. Como eu já falei aqui, se a criança ingerir algum produto químico, não deve provocar vômito. Você deve sim pegar aquela embalagem para saber o que a criança ingeriu e deve sim levar a criança até um atendimento médico. Então, todas essas grandes quedas, esses produtos que essas crianças ingeriram, deve tudo passar por um atendimento com um especialista, com um médico, certo? Não deve ser nada tratado em casa. Outra coisa que a gente chama a atenção, que tem muito em casa, depois da pandemia, todos aderiram às plantas. Sim. As plantas, né, que as mamães gostam de ter, mas a gente não sabe quais são as plantas tóxicas, né? Então, precisa ter cuidado, que as crianças gostam de brincar de comidinha, cortar, colocar na boca. Então, elas podem, sim, dar uma reação na criança, né? Muitas têm alto poder, né, de causar até um efeito na criança que pode fechar até clote, né? Então, assim, a gente não pode deixar nada ali, né? Você, ao comprar as plantas, você deve
estudar, pesquisar, saber mesmo se aquela planta ali você pode ter em casa, se você tem criança. Né? E aí a gente chama atenção que crianças nessa idade, como a gente está mostrando aqui, elas são curiosas. Muito. Então, elas, dentro do banheiro, mexendo nos produtos. E isso acontece. Demais. Mas existe uma idade bem curiosa, né? Do bebezinho ali, chegando ali numa certa idade, que tudo que vê quer mexer e quer misturar. E quer colocar na boquinha, não só na boquinha, como tem criança que coloca no nariz, no no ouvido, pecinhas pequenas. Então, outra coisa importante, se você vai comprar um brinquedinho, vamos dizer, é sempre bom olhar se tem selinho do Inmetro e olhar se é a idade adequada para seu filho também. Verdade. Viu? Você vira e você olha lá se é a idade adequada, se aquela pecinha pode provocar, soltar, e se o seu filho pode estar engolindo aquela pecinha. Isso que você fala é muito interessante. Toda mãe tem um exemplo para dar. Você disse que é mãe também de adolescente, né? Toda mãe tem um exemplo para dar. Os brinquedos, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque um brinquedo de plástico, quando ele quebra e que vem a cortar o pezinho dessa criança, eu não sei se vocês sabem, na hora de você levar para ver o que tem ali, apresenta como um corpo estranho. Você não consegue identificar o que tem ali. E por incrível que pareça, ele até anda ali pelo corpinho da criança. Eu digo isso porque eu tive uma experiência também com meu filho. Ele cortou o pezinho com um brinquedo, o plásticozinho entrou e foi luta para o médico encontrar. Ele abriu sem saber o que tinha ali dentro. Então tem que ser um grande profissional para retirar um pedaço de plástico que esteja ali naquela criança. Então isso parece brincadeira, tem que ter cuidado com esses montes de brinquedos, né? Isso. Espalhados dentro de casa de qualquer jeito. Até a criança cair em cima de uma pecinha mais dura, né? Provocar ali um ferimento. Já então, pensou? assim, tem que ter muito cuidado. Muito complicado. Vamos falar um pouquinho dos adolescentes, né? Apesar da gente imaginar que não, um adolescente que ainda não é de maior também é um motivo para a gente ter aquela atenção, né? Isso, porque eles são muito desatentos, né? Principalmente a usar ali uma cozinha, né? As mães ficam ali no período de férias, eles querem dormir mais tarde, usar ali um fogão, né? E as mães... Então é isso, vamos a gente ficar mesmo atenta, né? Tá ali puxando a orelha. Orientando, pegando no pé, dizendo que pode e que não pode. Isso, exatamente. E nós estamos na era dos celulares, né? Que tiram total atenção dos nossos adolescentes. E outra coisa que chama bastante atenção dos adolescentes nessa época é evitar celular ligado, principalmente com tomadas. Exatamente. Né? Com ali o carregador na tomada, porque muitos podem fazer isso sem você estar por perto. É verdade. Eles não querem perder o papo ali, a conversa, o jogo que eles estão ali. E é um risco, né? Risco de choque elétrico. Verdade. Então, assim, se faltou alguma dica, alguma informação como enfermeira, eu quero que você fique à vontade. Então, é isso. É olhar a tomada se estão em bom estado, fios elétricos, né? Não deixar a criança próxima a piscinas. Toda a atenção ainda é pouca para a gente estar ali cuidando dessas crianças, orientando esses adolescentes, né? Nesse período de férias. Então, assim, é olho nessas crianças, nesses adolescentes, porque, assim, é no piscar de olhos. Baldes, medicamentos, produtos químicos, tudo isso deve ser bem guardado, bem alto. Telas de proteção, gente, não deixar essas crianças móveis, não deixar móveis perto de janelas, porque essas crianças sobem nesses móveis, né? Crianças sobem em tudo. Então, assim, se tá com a criança, deixa o celular ali de lado, não mexa em celular quando você estiver cuidando de uma criança. Tentar manter ali uma rotina com essas crianças, mesmo durante as férias, ter um horário de parquinho, ter um horário da TV, não deixar o dia todo na TV, porque criança também precisa, né, desenvolver ali a criatividade, brincar um pouquinho com essa criança. Enquanto estiver mexendo ali na cozinha, cozinhando, não deixa a criança entrar, porque cai uma faca, né, guardar vidros. Então, assim, todo cuidado é pouco, cuidadores, mamães, papais, tá de olho mesmo nessas crianças e as férias estão aí para brincar e também cuidar dos nossos pequenos e orientar os nossos adolescentes. Agora, Roberto, eu tenho uma curiosidade. Você como enfermeira, o que mais nessa época das férias chama a atenção de vocês quando o assunto são esses acidentes na época das férias com as nossas crianças? O que mais chama a atenção? O que vocês mais observam, assim, que na época das férias, os pais acabam chegando nos hospitais ou acabam buscando os profissionais?
Então, assim, Você Vanusa, acha que são os ferimentos ou é coisa que eles colocam? coisinhas que colocam na boca, as queimaduras, né? Por isso que é importante você estar escondendo fósforos, isqueiros, álcools. Então, criança é muito curioso, né? E a questão mesmo da água, né? Prestar atenção, crianças perto de água. Então, tudo que foi mencionado aqui, de vez em quando ali está aparecendo, porque é isso mesmo que criança, de 1 a 4 anos, elas são bem, né, curiosas, estão ali explorando. Então, tudo que foi mencionado aqui é o que mais aparece. As quedas, né, porque criança sobe em tudo, pula. Então, é Muito bom, a de gente cada. traz muitas dicas aqui para o programa de como você evitar o engasgo, como você Isso. fazer toda a manobra, né? Orientar aquela pessoa. Isso. Mas é impressionante, parece que na hora do acontecimento ninguém sabe fazer nada. Então, assim, nessa época é interessante que as pessoas tenham um pouquinho de curiosidade para aprender, né? Isso, aprender, desengasgar ali, né, na hora do sufoco. Sim. Se a mamãe não sabe, passa para o papai, passa para uma cuidadora, então todo mundo deve estar preparado em Tá casa. certo. Quero agradecer pela sua presença. Obrigada, Quem eu que quiser entrar em agradeço. contato com você nessas férias, Tem o Instagram, Roberta Sá, e eu estou aqui para Tá ajudar bom. as mamães e orientar também sobre os melhores cuidados com seus tá bebês. certo. Muito seus obrigada, filhos. tá? Eu que Continua aqui com a agradeço. gente. Pode Tá continuar bom. aqui com a gente.